Você sabia que 2 nazistas estiveram em Varginha? Após a Segunda Guerra Mundial, eles viveram como milionários e criaram a CBC, a Companhia Brasileira de Caldeiras, considerada uma das maiores empresas nesse período. Confira essa história na nossa reportagem especial de hoje. Vamos ver. O regime de Adolf Hitler saqueou milhões de dólares de judeus e de inimigos do nazismo para sustentar uma economia alemã em crise. Esse dinheiro de sangue, após a guerra, saiu da Europa e veio parar em Varginha, no sul de Minas Gerais. Mas como esse recurso chegou até aqui? O Cadogan e o Haupt eram dessa estrutura burocrática que tomava dinheiro e bens e propriedades, e ouro, e pintura, e etc., arte, tudo que você pensar, eles operacionalizavam isso. Todas as riquezas que eram saqueadas pelos nazistas, eles transformavam em recursos para investir na máquina de guerra nazista. Então, movimentavam bilhões e bilhões de dólares, euros, a moeda de hoje. O valor não dá nem para fazer uma estimativa, mas era muito, muito dinheiro que esses dois faziam parte dessa engrenagem. Após o fim da Segunda Guerra, Haupt e Cadogan cruzaram a fronteira da Alemanha com a Suíça, um país neutro. Sem mudar os nomes dos documentos, passaram a viver como milionários, amparados por uma rede de cofres cheias de dinheiro saqueado durante o regime nazista. O próximo destino da dupla foi a América do Sul. O nome ficaram na Suíça durante alguns anos, até que uma comissão americana estava investigando o desvio de obras de arte, não do dinheiro, e começaram a chegar no Cadogan. E daí veio o apelido dele de Serpente, a Serpente Nazista, porque ele era escorregadio e sorrateiro. Então ele percebeu que estavam investigando, ele veio com um suíço, a empresa Inhalka, na Suíça, e depois abriram uma filial no Brasil e na Argentina. De acordo com historiadores, eles viviam como milionários, lavaram o dinheiro investindo em empresas e uma dessas estruturas foi a Inhalk, no Rio de Janeiro, usada como importadora de produtos alemães e até na venda de armamentos. E foram lavando e multiplicando o dinheiro. E surgiu a oportunidade de comprar aqui em Minas Gerais uma pequena indústria que existia, uma metalúrgica, se não me engano, pequena, e eles se associaram ao grupo Thyssen, também um grupo alemão, Thyssen Group. Fizeram contato, falaram, tem oportunidade, vamos construir lá, o Brasil está crescendo, vamos construir já tinha aí a Companhia Siderúrgica Nacional, o Brasil estava em desenvolvimento, a procura por materiais investidos nesse desenvolvimento brasileiro era muito grande, então eles foram a Varginha, viram a oportunidade e lá constituíram a Companhia Brasileira de Caldeiras. A instalação da fábrica da CBC em Varginha não foi aleatória. Segundo Mariano, um alemão que mais tarde integrou o conselho administrativo da empresa, fez a ponte inicial. Ele morava em Varginha. E também em Varginha, um alemão residente em Varginha que sugeriu a possibilidade de ali se instalar numa indústria grande no momento que o Brasil estava crescendo. Mas o negócio não durou muito tempo e os alemães venderam a CBC para um grupo japonês. Mas ela foi vendida dentro desse negócio, dessa lavagem de dinheiro. Os alemães então constituíram a empresa nasceu forte, cresceu, mas o pessoal do grupo Thyssen, que apesar de serem alemães não eram nazistas, eles desconfiaram dos sócios deles, do Cadogan e do Haupt, que estavam lavando dinheiro nazista. Então eles preferiram vender e venderam para o grupo Mitsubishi. Não houve justiça. Ao contrário, os dois viveram como reis, circulando livremente e passando despercebido por décadas. A história só voltou à tona quando um quadro roubado durante a Segunda Guerra foi apreendido na Argentina. E a filha dele herdou as propriedades, que são várias, que ele tem na Argentina. Casa em Mar del Plata, casa em Buenos Aires, casa em Rosário. Numa dessas casas que ela resolveu vender, a imobiliária foi e fotografou os aposentos da casa. E
na sala tinha um quadro. E esse quadro aí estava no site da imobiliária. No site, um jornalista holandês viu a foto, e ele é especialista em obras de arte roubadas da Segunda Guerra. Reconheceu o quadro como de uma coleção de um famoso colecionador judeu antes da guerra. E aí eles falou para a polícia foi, prendeu a filha do Cadignan, porque não encontraram o quadro, aí depois prenderam, ela apresentou o quadro e mais 19 obras de arte, entregou tudo para a polícia. Aí está correndo o processo lá. Aí essa notícia saiu na TV alemã, e como eu viajo fazendo os grupos que eu faço de história militar, eu levo o pessoal para conhecer os locais onde aconteceram os principais fatos da Segunda Guerra Mundial, eu estava na Alemanha, vi a entrevista, mas não na entrevista, não, uma reportagem ali apareceu a reportagem do quadro e falou que eles passaram pelo Brasil. Quando eu voltei ao Brasil é que eu fui pesquisar aonde que eles passaram. Aí agora que eu vi Varginha, eu falei, gente, preciso saber se é verdade. E fui até Varginha.